Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de redação. Essa é a nossa aula de número 6 e nós vamos estudar agora a estrutura da conclusão e a proposta de intervenção. Então, essa aula é o momento do fechamento da estrutura textual. Então, a organização da aula, o que é conclusão, como fazer uma conclusão, o que é uma proposta de intervenção. Então vamos lá. Iniciando a nossa aula, o que é a conclusão? Então aqui é um conceito amplo, basicamente, que diz: a conclusão é a parte final do texto. Mas é preciso que uma coisa fique clara. Concluí-la não é simplesmente terminar o texto. A conclusão deve apresentar uma síntese que confirma os aspectos desenvolvidos nos parágrafos anteriores, oferecer uma solução para o problema abordado. Então, basicamente, a própria palavra conclusão já se autoexplica. Concluir é terminar, é o desfecho, é o final do texto. A ideia aqui é como fazer essa conclusão, como ela deve ser apresentada no texto dissertativo argumentativo. Esse é o nosso objetivo. E você pode fazer ela de duas formas: uma síntese, que confirma os aspectos desenvolvidos nos parágrafos anteriores, ou oferecer uma solução. O segundo ponto é o ponto do Enem. Oferecer uma solução é a proposta de intervenção. Então vamos adiante e aprofundar estes dois pontos nessa aula. Bom, mas antes de seguir adiante, é importante colocar um erro que para mim é muito comum com os meus alunos, que é: a conclusão não é o momento de levantar questionamentos que não tenham sido esclarecidos nos parágrafos anteriores. Então, a partir do próprio conceito de conclusão, que é fazer uma síntese ou apresentar uma solução, não é o momento de você argumentar. Os argumentos você separa para o desenvolvimento e na conclusão você não pode trazer ideias novas, senão você foge do próprio conceito do que é esperado para um fechamento do texto. Bom, agora a gente vai entrar no ponto 2 da aula, como fazer uma conclusão. Então, marquei aqui dois pontos. A conclusão deve ser feita de comentários que confirmem os aspectos desenvolvidos nos parágrafos anteriores. Isso eu já argumentei lá no conceito que eu apresentei. E como que você pode fazer isso? Você pode, eu recomendo, eu sempre falo aos meus alunos, que você deve, no momento que você for construir a conclusão, parar, ler o texto novamente, identificar a tese que você defendeu e colocá-la com outras palavras na conclusão. Ou você pode seguir o conselho B aqui, que é: quando você for concluir seu texto, responda pelo menos uma dessas perguntas sobre a sua redação. Que lição pode ser tirada disso? O que merece ser destacado nesse raciocínio? Mas veja bem, para você responder essas duas questões, você precisa também fazer esse movimento de ler o seu texto e identificar a tese, o tema central, aquilo que você está defendendo. E aí sim, você constrói a conclusão respondendo uma dessas perguntas. Então, elabore sua conclusão respondendo essas perguntas em relação ao seu texto e você terá uma boa conclusão. Então, vamos avançando aqui, nos tópicos. Agora, falar da conclusão com proposta de intervenção ou conclusão aí no sentido de trazer uma solução. Então, no Enem, você deve apresentar uma proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção, então? Aí fica a pergunta. Muitos alunos, eles não sabem. Quando eu falo, você precisa apresentar uma proposta de intervenção, eles olham para minha cara como: o quê? Certo? Então, estamos aqui para compreender isso. Na redação do Enem, o candidato precisa, além de dissertar e apresentar argumentos, é preciso também criar uma proposta de intervenção para o problema.
Ou seja, olha aqui uma explicação, uma conjunção explicativa, ou seja, não basta concluir o texto. É obrigatória a apresentação de soluções viáveis que respeitem os direitos humanos. Tópico previsto na matriz de referência do exame. Então, basicamente, aqui, a proposta de intervenção é você propor soluções viáveis. E aí a gente vai ver agora, nos próximos tópicos, o que significa essas soluções viáveis. Então, agora a gente chega nesse ponto, como elaborar uma proposta de intervenção que convença os examinadores. Então, primeiro ponto aí, A, é preciso que você apresente soluções viáveis para o problema. Foque na possibilidade de tornar a proposta uma realidade, pois este é o principal diferencial analisado pela banca. Então, eu já trouxe essa ideia de soluções viáveis, e soluções viáveis significa uma proposta de intervenção real, que vá ao encontro dos problemas reais do país. Não pode ser utópica, fora da realidade. Você precisa, numa situação hipotética, se você pudesse aplicar essa proposta, pensar, ela seria possível? Isso que você precisa pensar. B, a proposta deve estar bem detalhada e apresentar conexão com os argumentos desenvolvidos ao longo do texto. A ideia de conexão com os argumentos a gente já entendeu, que introdução, desenvolvimento e conclusão é um texto que ele precisa seguir uma linha de raciocínio, com a ideia de você apresentar uma tese na introdução, defender essa tese no desenvolvimento e fazer o desfecho com uma proposta de intervenção que tem a ver com essa tese. Agora, o ponto aqui novo é, você precisa detalhar essa proposta. Quanto mais detalhes, mais você vai convencer os examinadores. Nós vamos ver como agora você pode detalhar. Então, preste atenção. A proposta de intervenção no Enem, ela está relacionada à competência de número 5. Competência que nós vimos lá na primeira aula. E essa competência, retomando novamente, significa elaborar proposta de intervenção para o problema abordado. E como a grade prevê a correção, ou seja, como o examinador vai olhar e corrigir a sua proposta de intervenção. Então, aqui as pontuações. 0. Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou ao assunto. Ou seja, você desenvolveu até uma introdução, um desenvolvimento, só que chega lá na proposta de intervenção, você foge da sua própria tese, né? É importante dizer que se você, no texto todo, fugir do tema, sua redação é zerada. Mas aqui acredito que tem a ver com a ideia de você defender uma tese de acordo com o tema, só que na proposta de intervenção você fugiu. Você foi para outro caminho. 40. Apresenta a proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. Elabora de forma insuficiente proposta de intervenção relacionada ao tema ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto. A ideia de proposta de intervenção vaga pode ser compreendida como uma proposta de intervenção pouco detalhada, generalista, muito precária, certo? Então aí você tem 40. 80. Elabora de forma mediana proposta de intervenção relacionada ao tema e articula a discussão desenvolvida no texto. Guarde essa palavra mediana, que a gente vai entender o que significa isso daqui a pouco. Agora, 120. Elabora bem proposta de intervenção relacionada ao tema e articula a discussão desenvolvida no texto. Agora, guarde a palavra elabora bem, porque é a partir dos 160 aqui que a gente vai entender o que é uma proposta mediana e elabora bem. Preste atenção. 160. Elabora muito bem a proposta de intervenção detalhada. Veja que eu destaquei a palavra detalhada. Relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto.
Veja que a ideia de você articular a proposta com o que você desenvolveu, isso já é pressuposto, você precisa fazer isso em tudo. Agora, o detalhada é o que vai diferenciar a sua proposta da proposta mediana, da proposta que é boa e da proposta que é muito boa. Ou seja, 160 é aquele que fez muitos detalhes. E agora 200. Será considerada uma boa proposta de intervenção aquela que, além de estar de acordo com a argumentação apresentada, for capaz de apresentar os elementos que constituem sua estrutura: o agente, a ação, meio e modo, detalhamento, finalidade. Veja que este ponto, né, ou seja, 200 pontos, é a nota que exige o maior detalhamento, minuciosidade. Você precisa trazer muitos detalhes e a gente vai ver agora, basicamente, cada item desse aí. O que significa? Então vamos lá. O que significa o agente? O agente é o grupo ou instituição que vai protagonizar a medida proposta. Podem ser governo, ONGs, mídias, instituições, família e escola. Por exemplo, você vai lá, o governo deve realizar, ou seja, você já anunciou quem vai fazer a solução, quem vai atuar, né, com a solução que você está propondo. Você deve indicar. Depois a ação. A ação é a atividade que este governo vai fazer, né? Estou colocando o governo aqui como exemplo, ou seja, atividade a ser praticada pelo agente. Criar campanhas, aumentar, diminuir impostos, debater, educar, orientar, proibir, reunir-se, etc. Que são exemplos, né, das ações possíveis. Aviso: nunca use conscientizar, amar mais, tomar uma postura, respeitar, viver melhor. Preste atenção neste nunca use. Você não pode usar estes termos no sentido de simplesmente dizer que o governo deve conscientizar as pessoas e acabar a sua conclusão. Isso entra lá naquele item de uma conclusão vaga. Você pode até começar com conscientizar, mas depois você precisa mostrar como o governo vai conscientizar, o agente que vai fazer essa conscientização, a ação que ele vai propor depois, o meio e o modo que isso vai acontecer, ou seja, você precisa detalhar muito, ou seja, o meio e o modo aqui, já entrando, é o recurso utilizado para praticar a ação, por meio de campanhas, através de fomento de debates sobre algum assunto, por meio de leis de incentivo a alguma coisa, através de algo, por intermédio de algo e etc. Ou seja, nesse momento, a gente está percebendo que você precisa elaborar essa proposta de forma minuciosa. Minuciosa é com muitos detalhes. Agora a gente entra aqui no detalhamento. O detalhamento basicamente é a especificação da ação ou do meio ou modo, ou seja, você vai escolher o item B ou C e vai trazer mais detalhes. Exemplos: com a exposição verbais e não verbais, com a ajuda de funcionários, pais, membros da comunidade, com debates sobre o filme. Veja aqui que eu coloquei em destaque abaixo. Após a apresentação de meio ou modo, o uso da preposição com ajuda a assinalar a presença do detalhamento. Por quê? Quando você coloca lá com a exposição verbais e não verbais, você está colocando mais detalhes do meio e do modo da ação que está sendo feita. E agora, parece óbvio, mas você precisa colocar a finalidade. O que você espera com tudo isso? O candidato não deve se esquecer de apontar textualmente o objetivo da ação. Ainda que pareça óbvio ou natural, é necessário escrever aonde se quer chegar. Então, expressões como a fim de que, para que, no intuito de, com o propósito de, espera-se que e etc., ajudam a deixar claro à banca que esse elemento está presente. Então, seguindo aqui, diante dessas reflexões, eu aponto aqui 4 pontos essenciais para a nota máxima na proposta de intervenção. 1.
proposta detalhada e objetiva. 2. Proposta inovadora e criativa. 3. Proposta com soluções realizáveis. 4. Proposta que respeite os direitos humanos. Os direitos humanos nós estudamos na primeira aula, que basicamente você não pode trazer nada de absurdo que envolve violência, preconceitos e outras coisas mais. Agora eu vou apresentar para vocês um exemplo de conclusão nota 1000 no Enem. Essa conclusão recebeu nota 1000. Eu vou lê-la com vocês e depois vou analisar cada item para vocês. Então preste atenção. Assim, com a finalidade de preparar a sociedade e a economia brasileira para a chegada dos novos imigrantes, medidas devem ser tomadas. O Estado deve oferecer incentivos às empresas que empregarem os recém-chegados. Essas, por sua vez, devem prepará-los para o mercado brasileiro, oferecendo treinamento adequado e cursos de língua portuguesa, e ainda garantir seus direitos trabalhistas. É imprescindível que o governo procure habitações para os imigrantes e que nós, brasileiros, respeitemos os povos que, seja no passado ou no presente, somente têm a nos acrescentar. Então preste atenção agora em cada item. O agente, ele coloca ali o Estado é a representação do próprio governo. Estado com letra maiúscula, ele está trazendo o agente que vai realizar aí a proposta que ele vai colocar, né, como o Estado, o governo. A ação: oferecer incentivos às empresas que empregarem os recém-chegados. Essas, por sua vez, devem prepará-los para o mercado brasileiro. O meio e o modo: oferecendo treinamento adequado e cursos de língua portuguesa, e ainda garantir seus direitos trabalhistas. Então, aqui o modo como que vai fazer. E o detalhamento: oferecendo treinamento, cursos de língua portuguesa, garantir seus direitos trabalhistas e procurar habitações para os imigrantes. Veja que o detalhamento é basicamente a maneira como ele foi enumerando, né, a ação e o meio e o modo. Ele trouxe aí vários, né, itens. E a finalidade. Com a finalidade de preparar a sociedade e a economia brasileira para a chegada dos novos imigrantes, medidas devem ser tomadas. É importante você perceber que estes elementos, principalmente a finalidade que eu quero ressaltar, ela não está na ordem, certo? A finalidade ela foi apresentada bem no começo e aqui eu coloquei ela como a última, então não tem a necessidade de você seguir a ordem da finalidade, mas os outros elementos acredito que faz sentido você seguir nessa ordem, acho que fica mais fácil de você gravar, memorizar. Bom, agora nós vamos partir para uma breve revisão da estrutura textual. Então, agora nós chegamos a esse plano da exposição, que é basicamente uma orientação sobre como você deve estruturar o seu texto. Então, primeiro aí, introdução, você deve apresentar o anúncio do tema e indicar o caminho a seguir. Recomendo aí um parágrafo com 5, 6 ou 7 linhas, você escolhe aí, né? O desenvolvimento, desenvolver por partes. Você deve dividir o texto em 2 ou 3 partes. Eu recomendo 2 parágrafos com 7 linhas. Você reservar uma quantidade de linhas significativa para a argumentação. E a conclusão é o resumo marcante, né? No caso do Enem, a proposta de intervenção, eu recomendo aí um parágrafo com 7 linhas também, você reservar aí uma quantidade significativa. Então, chegamos ao fim dessa aula, mais uma aula de redação e até a próxima aula.